Todos nós, de alguma maneira, desenvolvemos um nível de fé natural para conviver nesse mundo natural. E é importante, porque nós precisamos acreditar que a gente vai sair de casa e vai voltar, que a gente vai deitar e vai acordar, que a gente vai fazer as coisas nesse mundo natural e vamos realizar de verdade. Só que essa fé natural, por vezes, falha. Muitas pessoas saíram de casa e não voltaram. Muitas pessoas foram dormir e não acordaram. Então, a gente percebe uma falha na fé natural. E a consciência disso gera muitas angústias nos corações, porque nós entendemos que não temos o controle sobre a vida, sobre as questões da vida. Nós não podemos controlar as coisas naturais. Jesus nos ensina através da sua palavra em 1 João, capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé espiritual é a linguagem de Deus. Deus é espírito, então ele vai se comunicar conosco através da fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Existem 3 níveis de fé. A fé zero, que é a fé como a de Tomé. A fé de Tomé era uma fé que precisava ver para depois crer. Quando nós precisamos ver para depois crer, é uma fé espiritual zero. Por quê? Porque não é fé. A fé de verdade é aquela que crê antes mesmo de ver acontecer. João capítulo 20 diz: eu só acredito que é Jesus se eu tocar nas feridas das suas mãos, aí eu vou acreditar. Então, isso não é a fé que agrada a Deus, não é uma fé que traz a manifestação do milagre. Agora, tem também a fé insuficiente, que é aquela pessoa que acredita, que ela ouve a palavra, ela recebe no coração aquela palavra, Deus vai fazer, vai acontecer, e aquela fé sustenta essa pessoa por um tempo. Daqui a pouco ela não está crendo mais, ela não está acreditando mais, ela não está vivendo mais o milagre, já voltou para a estaca zero de novo, que foi a questão de Pedro. Pedro, quando saiu daquele barco para encontrar com Jesus ali naquele mar, ele deu um passo de fé, e um passo importante de fé, porque nenhum dos discípulos tiveram tamanha fé como a de Pedro. E ele saiu do barco, ele andou sobre as águas por um tempo, mas a palavra do Senhor diz que ao ouvir o som dos ventos, ao ouvir as ondas batendo contra aquele barco, as ondas batendo contra ele mesmo, a situação não estava boa ao redor dele, ele tira os olhos de Jesus, que estava à sua frente, que tinha dado a ordem para ele ir, e começa a olhar ao seu redor. Automaticamente ele começa a afundar. Então, a fé insuficiente é aquela fé que caminha olhando para Jesus por um tempo, mas depois ela começa de novo a olhar ao redor, olhar as circunstâncias, olhar as más notícias e de novo começa a afundar. Aí Jesus precisa vir e socorrer essa pessoa para que ela possa voltar a caminhar em fé. E existe a fé plena, que é a fé do centurião, que pede para Jesus ir até a casa dele. Quando Jesus começa a ir, ele manda um recado dizendo: fala para ele que não precisa ir, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus falou que nem Israel tinha visto tamanha fé como a fé daquele homem, que tinha entendido o princípio de autoridade e tinha entendido que se Jesus ordenasse, bastava uma palavra para que o servo dele fosse curado. Nós precisamos colocar o nosso coração na palavra de Deus, né? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé, porque nós começamos a crer naquilo que Deus disse. A tua verdade não é o que você escuta, não são as circunstâncias que você vê, a tua verdade é o que Deus diz a seu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua vida, a respeito da tua família, e você precisa entender isso para que você possa acessar toda sorte de bênção conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Você não vai ser abençoado, você já é. Não há nada mais que Deus possa fazer por você. Qual nível de fé você está?
qual desses 3 níveis de fé você tem vivido. Talvez você tenha andado como Tomé. Ah, Deus pode fazer, mas não vai. Lá no fundo você não crê. Ou talvez você tenha tido uma fé insuficiente, como a de Pedro, que crê, sai do culto alegre, sai do culto festejando, mas daí passa os dias, você começa a desanimar e volta para a estaca zero, aborta o milagre, não sustenta o milagre. Sabe, se você tem sido como Pedro, eu quero te dizer que você não conseguirá chegar a lugar algum. Você precisa acreditar naquilo que Deus diz. Você precisa continuar crendo naquilo que o Senhor falou. Como o centurião disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, agarre nas promessas do Senhor e não abra mão delas, porque você não vive pelo que você vê, mas você vive por aquilo que você crê. E esta fé vai lá no mundo espiritual e traz como um braço forte a manifestação aqui nesta vida de tudo que Jesus tem para te entregar. Mas é preciso você tomar posse disso. É preciso você levantar a tua cabeça e agir em fé. Ter atitudes de fé agrada o coração de Deus. Se você tem o desejo de agradar a Deus, desenvolva a tua fé. Beijinho no coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus.